Olá, pessoal, bom dia a todos. Obrigada aí pela introdução, Diego. Valeu, Marcos, pela contribuição também. Vou compartilhar aqui a tela. E já posso colocar a minha apresentação aqui. Espero que todos estejam vendo em modo de apresentação mesmo. Peço já desculpas antecipadas pela voz, gente. De vez ou outra me dá alguns acessos aqui de tosse. Tá, eu estou saindo de uma fase de gripe aí, tá bem complicado, mas vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu vou mostrar alguns exemplos interessantes, tá, que ocorreram de aplicação meteoroceanográficos, né, vamos dizer assim. E aí a boa parte de todo o material que foi construído foi com base nos scripts, né, que o Diego desenvolveu, tanto nesse curso de oceanografia quanto nos citados anteriores, né, aqueles cursos de satélite e também o de previsão numérica de tempo que vocês devem ter acompanhado aí como pré-requisito do curso, né? Primeiro eu vou mostrar as figuras, né, falar um pouco desses casos, da aplicação, depois eu dou uma palhinha assim bem por cima lá no notebook colado para dizer mais ou menos o que foi feito, tá? Também aí agradeço toda a equipe, além do Diego, o Marcos, a Natália e o Wagner, que é o bolsista. Bom, eu vou mostrar dois casos bem interessantes, né, que na verdade são ciclones, que a gente chama de ciclones na meteorologia. Ciclones aí no caso que se transformaram como subtropicais, né? Um deles foi bem recente, de 2 semanas atrás, né, que todos devem ter acompanhado aí na mídia e que teve tanta repercussão. E um outro caso também bem interessante que ocorreu no ano passado, ambos os casos receberam nomes, né, como é, é uma regra, né, que se faz já a partir do momento que esse sistema ganha uma proporção em termos de velocidade do vento, formato, enfim, ele ganha uma denominação. Vou falar mais sobre isso um pouquinho rapidamente mais na frente. Vou começar do caso mais antigo que ocorreu no ano passado, foi em junho, né, quase um ano, final de junho do ano passado. Um caso que a gente inicialmente, ele começou com uma ciclogênese, que a gente fala, que é a formação de um ciclone, né? Então, aqui tem, eu coloquei aqui um produto, que seria um produto de satélite chamado Hermes. Ele considera vários canais no vapor, no infravermelho e também no de ozônio. Isso tudo para mostrar toda a sinótica, né, vamos dizer assim, da atmosfera, para mostrar os sistemas. Então, esse produto ele é bem interessante, porque ele mostra uma visão assim, quando bem utilizada, quando bem entendida, uma visão mais tridimensional da atmosfera. Mas, enfim, é só para a gente ilustrar aqui, eu não vou falar muito, entrar em detalhes sobre esses produtos de satélite, não, nesse momento do curso. E essa sequenciazinha, aqui eu uni tanto o produto de satélite, o Hermes, quanto a análise de um modelo, no caso aqui foi um WRF, um modelo meteorológico, só para a gente olhar o campo de pressão, isso daí seriam linhas de pressão, e juntamente com a imagem de satélite. E aí a gente vê que em torno lá do dia final, da noite do dia 26 para 27, a gente teve a formação da baixa pressão em si e do ciclone, né? Principalmente quando ele apontou aqui para essa região da costa, próximo ao sul do país. Então, houve essa formação e também a formação da frente fria propriamente dita. Foi um evento bastante interessante, porque se a gente olhar o oceano, o comportamento do oceano, em torno daquele período aqui a gente tem uma animação, cada frame seria o dia, né? São dados diários, aí mais ou menos uma animação de 10 dias desse período onde houve a formação, quando houve a formação do ciclone. E aí, isso são anomalias, tá, de temperatura da superfície do mar, da NOAA, e aí a gente olha assim de uma forma mais ampla, a gente vê nessa região do Atlântico Sul, né, predominantemente em uma área grande de anomalias mais positivas, ou seja, águas
relativamente mais quentes do que o normal, né? Eu vou falar mais sobre essa questão mais para frente também. Mas aqui só para a gente pontuar essa questão, né? Da água do mar. Se a gente puxar também de meses, que ocorre, né? Quando você tem análises diárias de temperatura da superfície do mar, você vê muito ruído, entre aspas, né? Então, aqui a gente tem, de forma geral, anomalias quentes, né? Mais quentes, mas a gente vê embebido aqui, misturado, também anomalias frias, né? Isso tem muito a ver com a passagem das frentes frias, das massas de ar, né? Quando você tira médias, quando você começa a tratar períodos maiores, você suaviza, vamos dizer assim, entre aspas, o campo, né? Você diminui os ruídos e você fica com os sinais que são mais persistentes. Então, isso é uma coisa que a gente observa, se a gente puxar aí uma sequência aqui, no caso, são médias mensais, né? Desde março a junho, quando houve a formação, de novo, né? Daquele evento do ano passado. Então, se a gente olhar esses campos mensais, mensalmente médios, a gente vê a persistência, né, dessas águas mais quentes, sobretudo no sul do Atlântico Sul, próximo à costa, próximo onde houve a formação, por exemplo, desse ciclone que eu vou continuar falando, né? Então, você acaba suavizando e você tem essa característica mais persistente, né? Nesse caso aqui, a gente pode até especular, né, ou pelo menos em parte, uma interação do oceano com o que houve com a formação desse ciclone nessa região, se a gente explicar por meio de processos físicos, né, de trocas de calor entre o oceano e a atmosfera. A gente pode especular que houve essa interação e, portanto, contribuiu para a formação desse ciclone na atmosfera. Bom, seguindo, a gente estava olhando então dia 26, 27, quando formou, né, aquela baixa fechadinha, portanto, o ciclone, e aí a gente vê nos dias seguintes, ele foi um evento que persistiu, né, não só o ciclone propriamente dito, mas a frente fria que antecedeu, o sistema frontal que antecedeu ele, causou bastante repercussão no país naquele período, né? Foi um episódio bem importante, estendeu por quase todo o Brasil, levou inclusive ar frio para o sul da Amazônia, teve episódio de neve no sul, uma forte massa de ar polar, né, que tomou conta aí de toda a região centro-oeste, quase toda, né, região sudeste também, sul com certeza, causou episódios até de geada, né, que foram tão falados e que causaram tantos danos, né, para a agricultura, inclusive no sudeste, nas zonas cafeeiras e de lavouras também. Então foi um evento bastante impactante, fora a própria formação do ciclone, né, que também teve bastante percussão, né? O que ocorre, né? Esse tipo de formação de ciclone, ele na verdade, é bem comum, né? Agora, o que não é comum é quando ele ocupa áreas e que a gente não espera ou que impactam a nossa região, né? O que ocorre muito é esses ciclones se formam associados a um sistema frontal, uma frente fria, mas predominantemente eles percorrem a região mais do oceano, então causam pouco, né, entre aspas, impacto na região terrestre mesmo, né, no continente. E alguns desses ciclones, por acaso, acabam caminhando numa direção um pouco diferente do que é esperado e acabam atingindo ou parcialmente ou mesmo o território, né? Nesse caso, esse ciclone ele caminhou bem próximo à costa sul-sudeste, né, do continente, e causou bastante vento também, além de tudo aquilo que eu comentei aí, intensificou, né, a onda de frio e tudo mais. Isso aqui é uma animação de satélite, uma projeção de satélite mesmo, né, do infravermelho daquele período. Aqui é uma imagem do visível, do canal visível do GOES. É uma imagem mais pesada, né, como ele tem resolução de 500 metros, um processamento que se torna um pouquinho mais pesado, né, mas é possível. E aí,
Foi feito também um recorte nessa região aqui, né, onde ele mais centralizou. Aqui a gente vê, então, esse canal do visível, e aí no modo reprojetado, então, em grades regulares, né? Essa região aqui, então, bom, propriamente, né, o ciclone em si, que dias depois, horas depois, recebeu a denominação de tempestade subtropical e ganhou até o nome Raoni, né? Existe uma tabela, uma lista de nomes de sistemas, né, que a Marinha normalmente denomina, acompanha, monitora e acaba carimbando, né, denominando esses sistemas, né, de acordo, novamente, né, com uma escala de velocidade, né, tem toda uma padronização. Eu vou falar sobre isso mais daqui a pouquinho, sobre essa questão, né, de denominação, porque foi até um ciclone que foi bastante polêmico, né? A denominação, inclusive, dele, de se chamar ele tempestade subtropical, causou bastante uma discussão grande aí no meio. Então, voltando, essa aqui é uma imagem visível, reprojetada. Esse tipo de nuvem aqui no mar, né, a gente chama como os cúmulos de ar frio, que é bem típico, ao contrário do que, né, aquele exemplo que o Marcos mostrou. Aqui a gente tem o contrário, né, da formação de nevoeiro. Aqui a gente tem um ar muito frio, né, que passa em cima de águas oceânicas, né, mais quentes. E aí a gente tem uma formação desse tipo de nebulosidade aqui, que a gente chama de cúmulos de ar frio. Foi bem interessante também pegar dados do modelo. Então, voltando, né, eu trabalhei com esses dados de modelo, foram, na verdade, do GFS, o modelo americano meteorológico, e aí eu quis dar uma olhada como é que estava a atmosfera em torno desse ciclone, né, desse sistema. E aí eu fiz alguns campos que são em níveis de pressão, então em baixos, aqui são exemplos, né, de dois níveis mais baixos da atmosfera, isso tudo para ver a temperatura mesmo, aqui no caso, e ver como é que se comportou. E a gente vê que em torno do centro desse sistema, a gente tem um núcleo mais quente do que o entorno, né, do que o entorno dele. Isso em baixos níveis, e se a gente sobe um pouquinho para níveis mais médios da atmosfera, 700 a 500 HPA, a gente também ainda tem esse padrão, né, em torno do sistema, temperaturas relativamente mais quentes do que o normal. Isso tudo por que eu estou dizendo, né? Isso tem a ver com a classificação que houve daquele período de tempestade, ciclone, né? Bom, primeiro, antes de tudo, né? Tempestade, na classificação que a gente até se espelha, o pessoal da NOAA, tempestade está dentro da classe grande que chama ciclones, né? Assim como furacões também estão nessa classe. Então, todo furacão é um ciclone, mas não necessariamente um ciclone é um furacão. Furacão é a escala mais intensa, né? Seria o elemento mais forte, né? Dentro da classe dessa classe de sistemas meteorológicos. E tempestade seria um nível anterior ao furacão, né? Quando você tem ventos em torno de 62 km por hora, a partir disso você já pode aí, né, olhar e começar, opa, esse cara tem a cara de uma tempestade, né? E se assume velocidades muito maiores, acima de 120 km por exemplo, aí você começa a falar em termos de furacões, tá? Então, só que nessa época aí desse sistema, houve uma polêmica, por quê? Ah, mas esse ciclone está parecendo mais subtropical? Não, mas ele está com cara de tropical, tal. Então, houve uma discussão muito grande. Isso por quê, né? A gente viu que essas temperaturas, ele tem um núcleo quente em níveis baixos e níveis médios, né? Que se assemelharia, poderia se falar, né, em ciclone tropical, né, de núcleo quente. Por outro lado, ele nasceu numa região fria, né? Na teoria, ciclones subtropicais, né, que seria mais a característica dele, na teoria, você tem o quê? Você tem um ar quente em baixos níveis no núcleo dele e mais acima você tem um ar frio. Essa seria mais ou menos a teoria.
E não é o que ocorreu, né? O Raoni teve assim um núcleo quente que se estendeu tanto em baixos níveis quanto para médios níveis da atmosfera, né? Então isso causou bastante rebuliço por isso, né? Ele tem umas características que parecem um pouco de tropicais, no entanto, né? Bom, depois de tanto discutirem, acabou se bater o martelo pela classe mesmo de ciclone subtropical, que, embora ele tenha tido características até, de certa forma, tropicais, ele nasceu num ambiente frio, né? Em latitudes mais altas, num ambiente, tudo aquilo que eu comentei com vocês, né? A massa de ar fria que ele ajudou a transportar também. Então, ele nasceu nessa estrutura mais fria. Então, ele acabou sendo finalmente classificado como subtropical mesmo, um ciclone, aí atingindo até velocidade de tempestade subtropical e, portanto, Raoni, que estava na lista da Marinha. Então, foi esse evento. Um outro bem interessante, e aí todo mundo deve ter acompanhado e se lembra, ocorreu há 2 semanas atrás, né? Ganhou o nome de Iaquecã, ocorreu em torno, né, do período de 16 a 19. Vou mostrar para vocês também. Aqui uma sequência de imagem, uma animação do infravermelho. Mais ou menos no pico dele, no pico, entre aspas, né, quando esse sistema ele estava realmente atingindo, né, a região sul, ali, o litoral leste, embora ele tenha causado ventos fortes em muitas regiões, né, em toda a região sul, sudeste, centro-oeste, a gente teve muita rajada. Os mais fortes, intensos, foram na região sul, houve relatos até de velocidades rajadas de vento acima de 100 km por hora, teve muito estrago. Ele potencializou, né, um ar frio que estava vindo aqui por trás, que estava centrado na Argentina. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas isso aqui é uma sequência, então, de imagem infravermelha do GOES. Uma imagem do visível também mostra estruturas interessantes, né? Essa circulação, principalmente essa circulação ciclônica, que é o centro do sistema. E aqui uma animação aí de 3 horários. Como eu falei, né? A imagem do visível é um pouquinho mais pesada de se processar, então eu acabei me atendo a 3 horários aqui para fazer essa animação, para dar conta, né, de processar. É interessante a gente olhar um pouquinho uma imagem um pouco mais aberta, né? Nesse caso aqui, a gente pode recorrer aí ao produto Hermes também, esse RGB. A gente vê umas estruturas bem interessantes, né? O ar estratosférico entrando aqui, que faz parte de toda essa dinâmica dos ciclones, né? A gente tem até o outro ciclone aqui no Pacífico, enfim. Só para ilustrar mesmo, né? Que eu coloquei essa imagem aqui para a gente ver um pouco da cara desse sistema. E, novamente, a gente pode recorrer ao modelo, que, no caso, o modelo meteorológico WRF. Eu fiz recortes, plotei alguns níveis da atmosfera, de novo, né, com a intenção de olhar os baixos, médios níveis até altos em alguns casos aqui, como é que estava a temperatura. No caso aqui, eu peguei temperatura potencial e fui analisar nível a nível, aqui começando de 1000, próximo da superfície, né? E também junto com o vento, nesse mesmo nível, né? Então, a gente vê aqui a circulação, né, ciclônica bem forte, bem marcada em torno do ciclone, e a temperatura, né, as linhas de temperatura, só para ajudar aqui, eu coloquei, já indiquei, né, onde que estão mais frio, onde está mais quente. Então, nessa região mais próxima ao centro, a gente vê uma área relativamente mais quente, né, temperatura potencial, e mais ao norte aqui, mas muito relacionado com esse ar frio, esse ramo frio, né, vamos dizer, a norte e nordeste aqui do centro do sistema.
Então, como eu tinha dito antes, né, ele ajudou a potencializar essa entrada do ar frio pelo centro-sul do país, até mais, né, subiu até a região da Amazônia também. Mas ele funcionou como se fosse um ventilador, né? Vamos dizer assim, trocando em termos mais simples, né? Essa circulação ciclônica contribuiu, né, para que esse ar frio que fosse transportado, né, continentalmente para o nosso país, né, e atingido aí várias áreas, houve temperaturas bem baixas, né, alguns recordes, inclusive na região de Brasília, a gente teve 1,4 graus, fora as regiões aqui serranas, né, que também tiveram, além de temperaturas bem negativas, sensação térmica muito baixa, também teve episódios de neve, de chuva congelada, né, então foi uma onda de frio bem interessante, bem importante, que tomou conta de boa parte do país, e numa época, né, maio, que não se espera muito, que não é muito comum ocorrer. E aí também a gente pode percorrer outros níveis, né, um pouquinho, níveis baixos ainda, mas um pouquinho mais elevados, 850 HPA, também a mesma cara de formação, né, a gente tem aqui a persistência de um núcleo um pouco mais quente, em torno do núcleo do sistema, e aqui um transporte, uma advecção fria, né, mais ao norte. E assim vai, se a gente for para níveis mais médios, a gente já começa a ver algumas diferenças, né, 700 HPA, também, a gente ainda vê a persistência aqui de um núcleo relativamente mais quente, e aqui a presença de um núcleo um pouco mais frio. Eu já vou falar mais sobre isso, esse sinal aqui que eu acabei encontrando nessa análise do modelo. E níveis mais altos, de 500 HPA também, ainda persiste esse padrão, né? Sendo que o núcleo do sistema é relativamente mais quente. Botei também até um nível mais alto de 300 HPA. Aqui a gente já vê uma inversão, né? Inversão no sentido, bom, o núcleo ainda continua quente até altos níveis, relativamente quente, mas aqui na adjacência, né, a nordeste do centro, a gente já vê outro núcleo quente. Isso aqui já é uma outra resposta da atmosfera, na verdade é uma resposta da estratosfera, já não é mais da atmosfera, da troposfera. Bom, se a gente olhar um campo mais aberto, né, uma imagem aqui do infravermelho à esquerda, que no caso foi do dia 18 às 0 UTC, a gente vê, né, o sisteminha aqui bem atuante na região sul, a gente vê outros núcleos também, né, de circulação ciclônica aqui no Atlântico e outro no Pacífico. E se a gente coloca ao lado uma imagem da TSM, de anomalia, né, da temperatura da superfície do mar, aí para o mesmo dia, por exemplo, a gente vê que, por acaso, esses ciclones, né, que a gente consegue ver nessa imagem, estão mais ou menos em cima de águas quentes, né, predominantemente sobre anomalias mais quentes. Isso é bem interessante. Bom, se fala um pouco, né, desse ciclone, que, poxa, mas ele nasceu na região sul, ele nasceu no Uruguai. Onde que ele nasceu? Na verdade, se a gente puxar aqui imagens um pouquinho mais anteriores, que é uma animação desde o dia 13, a gente vê que nasceu de um sistema que veio uma perturbação, né, do Pacífico, ele atravessou o sul do continente e aí formou ao largo aqui da Argentina uma circulação de baixa, que era um ciclone aí chamado extratropical, né? Ele tinha características bem frias, eu vou até mostrar alguns campos daqui a pouquinho, dele nascendo aqui. Então, ele nasceu em torno aqui da Argentina. Ele, normalmente, né, esses ciclones que passam por aqui, esses sistemas transientes, eles se deslocam para leste, né? Raramente eles sobem. Esse não, ele teve um comportamento de se deslocar para norte, né? Até em alguns momentos, até um pouco noroeste, tanto é que bateu, né, entre aspas, aqui no litoral sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, ele teve essa projeção aqui, né, indo para norte,
caminhou para norte, e ele mudou as características dele assim que ele começou a encontrar essas águas mais quentes do Atlântico Sul, né? Então, nessa região da Argentina, onde ele nasceu, a gente vê que na costa aqui da Argentina, a gente não tinha águas tão pronunciadas assim, né? Estavam relativamente normais, né? Entre aspas. A gente tem aqui a corrente, né, das Malvinas, mas nada muito gritante, não tem águas quentes, né? Então, ele nasceu num ambiente realmente frio, tinha características frias, né? E à medida que ele foi subindo, né, próximo do país do sul do Brasil, ele foi mudando suas características, né? E começou a assumir características mais subtropicais. Se a gente olhar a análise do modelo meteorológico na atmosfera, nesse período, então aqui talvez seja um pouquinho difícil de ver, gente, aqui é a Argentina, tá? Por causa da escala, né, de cores aí, talvez eu não fui muito feliz em escolher a cor do continente, mas aqui é a Argentina, né? Esse momento, então, é em torno do dia 13 à noite para o 14, foi o momento que ele tinha se configurado, esse ciclone extratropical se configurou aí na costa da Argentina. Aí, se a gente fizer aquela mesma brincadeira, análise, né, da temperatura potencial na atmosfera em baixos e altos níveis, a gente vai ver que as características que ele tinha lá no nascimento eram diferentes. Então, aqui no caso são baixos níveis, 1000, e 850 a gente não vê nada ressaltado, assim, de núcleo quente, né? Nada nesse sentido. Mas se a gente vai para níveis mais médios, 700, 500 HPA, a gente já vê núcleo, na verdade, mais frio até, né? Do que o entorno, né? Então, aqui, quando ele estava na fase extratropical, o ciclone ele tinha um núcleo frio, né? Ele nasceu num ambiente frio, ele tinha características mais extratropicais mesmo, que é muito esperado, né? Quando se forma esse tipo de sistema no sul do continente. Voltando a essa questão, né, do Atlântico, das águas do Atlântico, também a gente pode olhar nos meses anteriores, ainda desse ano, né, antes da formação do ciclone, que, sobretudo no início do ano, né, a gente tinha águas predominantemente bem mais quentes no Atlântico Sul, né? Aqui em março, abril, a gente ainda tinha, de forma geral, né, anomalias ainda bem quentes, né, alguns núcleos de anomalias frias também, aí por conta da corrente das Malvinas, e também em função da passagem já de sistemas, né, em março, abril, a gente começou a ter mais, né, e o que é natural da época, do outono, a gente começa a ter mais entradas, né, de sistemas aí de massas polares, então isso acaba refletindo também nas anomalias de temperatura de superfície do mar. Mas, de forma geral, a gente via a persistência, né, desses núcleos, dessa anomalia quente no Atlântico. Aqui é uma média, seria a média, né, dos 4 meses, então é aquilo que eu comentei antes, né, quando você vê campos médios, você acaba mascarando, né, ou extraindo os ruídos, e aí você acaba ressaltando o que é de mais persistente, né? Se a gente olhar um pouco mais aberto o Atlântico, a gente vê outra característica bem interessante, né? Aí nos mesmos, a média dos 4 meses, então a média desse ano, vamos dizer assim, né? A gente vê uma certa semelhança, né, entre o Atlântico Norte, sobretudo aqui na costa leste dos Estados Unidos, com o nosso sul, né, Atlântico Sul. São regiões que têm se comportado com anomalias mais quentes, né? Eles formam assim um padrão meio que de espelho, né? E se a gente olhar aí nos últimos anos, então aqui são campos médios anuais, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre clima já, né? Então, nos últimos 6 anos aí, 7 anos quase, a gente tem visto essa persistência, né, tanto no Atlântico Norte quanto no Sul, bem característico, né, desde mais ou menos 2015 a gente tem tido essas anomalias persistentes no Atlântico Sul, olhando aqui, né, e
Isso mostra, assim, a gente pode até tentar especular que isso tem uma cara muito de mudanças climáticas, né, por conta da persistência dessas anomalias. E tem se observado também, nesses últimos, sobretudo nos últimos 5 anos, a maior formação desses ciclones extratropicais ou subtropicais, né, aqui olhando, falando mais do Atlântico Sul, né, e isso muito a gente pode explicar por esses processos físicos, né, de liberação de calor latente, trocas de calor mesmo entre o oceano e a atmosfera. Então, pode haver essa componente do oceano interferindo, sim, no que ocorre na atmosfera. Eu tentei puxar alguns campos de troca de calor latente sensível, plotar alguns campos do modelo, mas eu não consegui ainda, eu acho que tem algum problema na rodada, talvez na rodada que eu baixei, eu não sei, não consegui identificar, mas eu não consegui baixar, plotar. Eu gostaria de ter conseguido para ver, de repente, a gente veria algum sinal interessante em termos de troca de calor da superfície. E basicamente é isso, gente. Então, foram 2 análises, eu vou mostrar agora para vocês rapidamente no Colab, né? Toda essas figuras foram criadas, né, no notebook que eu utilizei como inspiração os scripts do Diego. Então, basicamente, esse Colab ele tem 3 partes aí grandes, né? A primeira são aqueles passos que são necessários para baixar as bibliotecas necessárias, auxiliares, né? Não vou entrar em detalhes novamente, porque o Marcos bem falou aí como é todo o processo, o Diego também já conversou com vocês, e vocês com certeza viram aí nos cursos passados, né? Uma outra parte que se divide esse meu notebook também é a parte de satélites, então muito baseado naqueles scripts do curso de satélites, tá? De programação em Python, que vocês também devem ter assistido, né? Então, o que eu fiz foi replicar, utilizei alguns scripts reprojetados para visível ou para infravermelho ou mesmo para a confecção do Hermes, tá? E aí o que eu fiz é gerar cada plot, né, e fazer também a animação aqui. No caso, eu usei a biblioteca Imedio, ao invés do fio que o Marcos usou. Mas funciona da mesma forma, ele cria essa animação, esse GIF animado. E a terceira parte, aliás, a terceira parte seriam composições de imagens de modelos meteorológicos em conjunção com as imagens de satélite. Então, no caso, né, tem as rotinas para baixar o modelo, para ler as variáveis que tem nesse modelo, e aí a plotagem, né, como, por exemplo, aqui, eu plotei vários campos, né, como eu mostrei para vocês, de temperatura potencial em vários níveis da atmosfera, bem como o vento também, nos níveis correspondentes, né? Então, enfim, a programação se restringe a isso, a plotar a imagem, né, de satélite juntamente com a análise do modelo. E, por fim, plots de temperatura da superfície no mar, tanto na perspectiva diária, né, de anomalia da temperatura da superfície no mar, quanto também na perspectiva mensal. Então, eu trabalhei com arquivos mensais para pegar médias mensais mesmo, ou até médias de períodos, né, ou, aliás, médias de meses, né, no caso aqui eu quis olhar esses 4 primeiros meses do ano, né, que a gente tem fechados até abril, e aí eu utilizei os 4 arquivos, colocando num loop para a gente ter a acumulação desses dados mensais. Então, eu peguei, são os dados mensais, né, que tem na NOAA, e aí você coloca isso num looping aí de 4 tempos, né, no qual a gente faz a soma, a acumulação desses dados e depois, assim que termina a varredura, você tem a média, né, obtida pela soma dividido pelo número de meses, ou a diferença dos meses mais um. E aí você tem o campo médio, aí em várias perspectivas também, tanto do Atlântico mais, né, o norte e o sul, ou regional. E
Também a última programação foi de se fazer uma média de períodos, né? No caso, eu mostrei ali para vocês, um deles era a média em 15 dias, né? No caso, mas aqui eu poderia escolher qualquer período, né? Uma semana ou 45 dias, o período que fosse, né? Para fazer essa mesma média, a lógica é a mesma, para você ter a composição média dos campos, tá certo? Basicamente é isso, gente. Aqui eu fiz outros plots que não deram muito certo, alguns testes. Esse collab, na verdade, é um collab meio de desenvolvimento, né? Depois eu vou disponibilizar para vocês a versão realmente efetiva, né? Eu tiro aí o que foram testes não muito bem sucedidos, né? Enfim, mas é assim que funciona. E é isso, gente. Eu estou à disposição. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar. Bom, agradeço aí a oportunidade. Obrigada, Diego. Passo a palavra aí. Regina, excelente, obrigado pela apresentação. Nós temos uma pergunta da Paula. Obrigado pela apresentação, Regina. Esses fluxos de calor são saídas do WRF? Essas rodadas estão disponíveis publicamente? Sim, então sim. Então, os fluxos de calor em si, eu tentei plotar, né, estão na saída do modelo. Eu não consegui plotar por algum motivo, eu não tive muito tempo. Nesse meio tempo eu peguei uma gripe, fiquei meio mal e não pude desenrolar mais essa parte. Então, até onde eu cheguei, eu tinha tentado plotar e não consegui. O que eu consegui plotar do modelo, né, como eu mostrei para vocês, foram, por exemplo, temperatura, né? Ou mesmo temperatura potencial, ou mesmo vento em vários níveis. Mas sim, esses dados estão, né, fazem parte do conjunto de saída por exemplo, do WRF. Eu sei do ETA também que tem essa variável, mas só em superfície. O GFS, eu acredito que não tenha, e esses modelos estão sim disponíveis. É preciso dar uma olhada naquele curso de previsão numérica de tempo. É, a gente falou muito deles, tá? De ter todos esses modelos. Lá está indicado também onde baixar os endereços FTPs, ou mesmo o endereço FTP da ANOAA, né, no caso do GFS. É, Deixa eu ver se tem mais alguma apresentação, alguma pergunta. O Claro. Marcos enviou no chat o link, tá, pessoal, do FTP do CPTEC com esses arquivos, tá? Essas rodadas vocês podem acessar essas rodadas do WRF também, tá bom? É, Muito boa apresentação, comentário do Yuri. A Carla comenta, obrigada pela excelente apresentação. Se puder, compartilhar o Colab com as partes com os testes também. Solicitação dos alunos. As gafes também? As gafas também. Após o treinamento, tá, pessoal? A gente vai disponibilizando, assim que possível, as gravações, tá? Os slides e também os collabs que o Marcos apresentou e que a Regina apresentou, tá bom? A Paula agradeceu pela resposta, tá? E creio que não temos mais nenhuma pergunta. Pessoal, hoje a gente está bem tranquilo no tempo. Caso vocês ainda tenham alguma pergunta referente às apresentações da Regina e do Marcos, podem enviar aí na interface, tá bom? Que a gente vai respondendo. Inclusive aqui, esse aqui é o notebook do Colab, do treinamento de processamento de dados de previsão numérica do tempo. E no final aqui a gente tem um exemplinho. Na verdade, a gente tem nos primeiros passos, ó, download de dados do GFS, do servidor Nomads, né? Que é o servidor que a gente utiliza na maior parte do treinamento. Mas também nós temos aqui um passo opcional no notebook do treinamento nesse treinamento, com dados de outros modelos, como WRF, ETA e BAN, tá? Direto do servidor FTP do CPTEC que o Marcos compartilhou com vocês. Tá? E aqui tem algumas instruções, porque cada saída tem as suas características, né, suas especificidades, então no script a gente trata de todas elas, né? E só para fazer uma varredura geral, no primeiro script a gente vê como verificar todas as variáveis disponíveis,
fazemos um plot básico, né? Lemos os metadados, bem semelhante ao pré-curso que a gente fez na terça-feira passada, né? Contornos, shapes, né? Labels, etc. E a gente vai plotando. Aqui já está bem editado porque é o notebook que eu copiei na época, né? Mas o original foi enviado para vocês tanto no pré-curso quanto agora, hoje, ali na janelinha do chat, tá? Então, tudo isso daqui vocês têm disponível para utilizar no desenvolvimento de vocês, conforme nós vimos nas duas excelentes apresentações. E no final, nas dúvidas dos alunos, solicitações dos alunos, tem plot do WRF, tá? Então, vocês têm lá os exemplos, essa é a região, tá, dos dados que estão no servidor FTP do CPTEC, disponível para vocês acessarem, tá ok?